Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 22 diz: Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 1 a 4, nos diz: O Senhor me disse o seguinte: Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. E quando Deus pergunta, Ele sabe a resposta, mas Ele quer que pensemos no assunto. E aí? Por que o povo repetia isso? E por que o povo repete isso hoje ainda? Está pronto para a resposta? Amém. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, ou Deuteronômio 5, 9 e 10, Moisés está falando dos 10 mandamentos, e ele diz assim: Não te ajoelhes diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. E é por causa do não entendimento desse versículo que as pessoas ficam repetindo que os pais pecaram e os filhos vão sofrer, e os netos vão sofrer, e assim por diante. Até Paulo não entendeu esse versículo, e nós vamos chegar lá. Mas agora eu quero que você pense assim, que se a gente fizer uma leitura dinâmica da Bíblia, só ler, sem meditar, sem prestar atenção nos detalhes, sem perceber os padrões, é fácil a gente enxergar os profetas, os santos, como Paulo chamava o povo, os apóstolos, os reis e os anjos, como João chegou diante de um anjo pela primeira vez e se ajoelhou. É fácil a gente ver esses homens e mulheres, pessoas que pediam e descia fogo do céu, gente que pedia chuva e chovia, pedia para parar de chover e parava de chover por 3 anos e meio no país. Gente que estava em cima do monte e dizia para o servo: vai lá e avisa o rei está lá embaixo do monte. Avisa que quando ele chegar na cidade vai estar chovendo. E o servo vai lá, o rei está no seu carro e sai em direção à cidade. E o profeta sai correndo, e ele passa do rei, ele passa do carro do rei, e ele chega na cidade antes. Nós vemos gente que está com sede, começa a reclamar com Deus e começa a jogar água da pedra. A gente vê 301 homens lutando contra 115 mil e ganhando. A gente vê um anjo lutando contra 185 mil e ganhando. A gente vê um anjo forte pegando o diabo, os seus demônios, os seus anjos e os seus seguidores e prendendo todos, um único anjo. E é fácil a gente olhar para isso e adorar. Mas se a gente fizer uma leitura e prestar atenção nos detalhes, a gente vai ver que o poder e a autoridade vem de Deus. Aleluia!
que a revelação é Cristo, o Filho enviado por Deus para resgatar e fazer de cada um de nós seus irmãos. Agora, nós vemos que até aconteceu em Atos 7:53 que Estevão estava um pouco antes de ser morto. Ele disse uma coisa estranha. Ele disse: vós que recebestes a lei por ordenação de anjos, não aguardaram. Ele não foi morto por isso. Eles não questionaram isso que ele disse. Eles não questionaram que ele falou que foram anjos que deram a lei. Eles não questionaram isso. Eles o mataram porque ele pregava a Cristo. Como é que as pessoas repetiam essas coisas? No Salmo 59:5, até Davi, em um certo momento, ele faz uma oração que a gente não deve fazer. No Salmo 59, versículo 5, Davi diz assim: Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos, ou seja, dos falsos, que praticam a iniquidade, ou seja, a injustiça. A gente não sabe que não deve orar pelo mal das pessoas, mesmo daqueles que estão contra nós. Pelo contrário, a gente deve amar. 1 Reis 17:18. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Não é isso. Na verdade, o profeta foi lá e ressuscitou o filho da mulher. Em João 9, versículo 23, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus tem muitas obras para fazer na sua vida. Aleluia. Em Romanos 15, versículo 12, Paulo diz assim: Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte a todos, e todos foram contados como pecadores. Em Romanos 5:15b, ele fala que um só homem, Adão, trouxe a morte a muitos por causa da sua transgressão. No verso 16 ele fala em o resultado do pecado daquele único homem. No verso 17 ele fala da transgressão de um só homem, Adão, que fez com que a morte dominasse toda a natureza humana. E no verso 18 é verdade que a transgressão de Adão trouxe a todos o castigo. Aí você pergunta: tá, e quanto a Eva? Paulo nos responde em 1 Timóteo 2,14. E mais, Adão não foi enganado, pois a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Não estou dizendo que é mais fácil fazer a mulher ser contra, não estou dizendo isso de forma alguma, só estou dizendo que foi o que Paulo falou. Que naquele momento, naquela situação, ela foi enganada. E Adão não teria sido enganado. Mas, quanto a Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz que se orgulhava, mesmo que isso não valesse de nada, ele disse. Contou que 14 anos antes, não sabendo se no corpo ou fora dele, foi elevado ao terceiro céu e levado ao paraíso, onde recebeu do Senhor revelações que, segundo ele ouviu palavras que não poderiam ser explicadas, não é permitido ao homem falar. Poxa, que decepção, né? Parecia ser bastante interessante. Mas quando será que foi isso? Só 2 versículos que falam, um em Atos 15 e o outro é em 2 Coríntios 12, que falam de 14 anos antes. Um diz assim: 14 anos antes de Paulo ir a Jerusalém, ele se converteu. E no outro diz
14 anos antes dele estar falando, ele teve essa revelação. Então podemos concluir que quando Paulo ia para Damasco perseguir os cristãos, ele estava indo, e ele teve uma visão, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, e ele foi levado por Jesus ao terceiro céu, e ele teve grandes revelações, e Deus tem muito a revelar para você. Você nem imagina. Mas no verso 7 ele diz: para que eu não ficasse orgulhoso demais. Quer dizer, ele era um cara orgulhoso, mas ele não era, para que ele não ficasse orgulhoso demais. Foi dada uma moléstia no meu corpo. Essa moléstia é um mensageiro de Satanás enviado para me atormentar, a fim de que não me engrandeça. O que seria essa moléstia? É muito discutido, mas em Gálatas 4,15 ele fala que se vocês pudessem, arrancariam os seus próprios olhos e dariam para mim. Então talvez Paulo, depois de algum tempo, voltou a ter problema nos olhos. Quando ele se converteu, ele ficou cego. Ele teve uma visão. E quando ele se orgulhava de novo, ele acabava tendo dificuldade de enxergar de novo. Mas pena, imagina Paulo escrevendo o Apocalipse. Eu vi. Ele esteve no terceiro céu, ele esteve no paraíso. Mas não tivemos acesso a isso. Mas ele nos deixa pistas do que ele recebeu. Em alguns momentos ele posta e sai correndo, tipo Romanos 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram, passado, ou seja, nós que vivemos depois de Paulo, um dia pecamos. Quando? Que ele não explica, mas ele diz: todos pecaram, passado, e destituídos estão hoje da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu falei antes que é preciso entender aquele versículo, aquela passagem que Moisés falava sobre as consequências do pecado caírem sobre filhos e netos. E o próprio Moisés um dia entendeu. O mesmo Moisés que antes disse: os filhos vão ser castigados, os netos vão ser castigados, os bisnetos e os trinetos vão ser castigados. Ele diz em Deuteronômio 24:16: os pais já passou de 10 de pecado? não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. E Paulo, que antes dizia que tudo era consequência dos pecados de Adão, por que ele dizia que era consequência do pecado de Adão? Se nós lemos Gênesis, nós vemos que os pecados de Adão e Eva trouxeram consequências. A mulher teria dores de parto, o homem teria que suar para conseguir o seu pão. Mas pensemos que eles estavam. Onde é que eles estavam? Eles estavam no paraíso. Adão e Eva foram feitos da terra, mas não era dessa terra, era da terra do Jardim do Éden, de uma outra dimensão. Eles decaíram para essa terra. Essa terra tem dor, e nessa terra tem suor, e nessa terra tem sofrimento, tem dificuldades. Mas não é porque eles pecaram que necessariamente nós vamos ter que pagar por isso. O que acontece? Se nós pecarmos, nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos. Romanos 14, 12. O mesmo Paulo dizendo: assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Deus abençoe.